oitava série, né, onde os alunos foram escutados antes da elaboração do plano de trabalho, né, foi pego as sugestões dos alunos, até uma maneira de envolver ele, no vir de cima para baixo a informação, né, dele se sentir o tempo todo participativo no processo da construção do trabalho, né. E cada etapa foi desenvolvida simultaneamente nas 3 escolas. Foram selecionados grupos de alunos, né? Alguns alunos tiveram a formação em sensoramento remoto e outros não. Depois comparado essas duas, até que ponto o sensoramento remoto melhorou ou possibilitou um maior interesse e melhor absorção do conhecimento, né? Nas etapas envolvidas foi criado um blog, né, para ir, né, qual a função dele? A comunicação entre todos os alunos dessas 3 escolas e todos os dados que eram coletados eram repassados para lá. Os alunos, né, tiveram que fazer um levantamento perante a Secretaria Municipal de Saúde da sua localidade, né, do número de casos confirmados, número de mortes e quais as medidas adotadas em cada município para o combate da dengue. Então, eles aprenderam, aluno de oitava série, a geração de tabelas e mapas, né, com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, né, e foi verificado que muitos alunos na oitava série não tiveram dificuldade em gerar tanto o mapa como a tabela, né, mas aí o professor acabou colaborando e ajudando um pouquinho, mostrando como se fazia isso. Algumas escolas, quem tinha um computador, aproveitava para trabalhar um pouquinho Excel, e o outro não, ficou mais o serviço de mão. Foi feita a geração de mapas a partir da interpretação de imagens do satélite, né, e colocando nessas imagens os dados que estavam sendo levantados para a identificação dos bairros onde os dados foram levantados, né. Os alunos também participaram da elaboração de folhetos informativos sobre as ações da Secretaria Municipal, e eles também fizeram folhetos do ponto de vista dele, o que seria importante para o combate e prevenção da dengue, né? No final do projeto foi feita uma avaliação dos alunos através de redação, né? E para encerrar o projeto como um todo, todas as escolas vieram ao INPE e nós ficamos um dia, nós convidamos uma especialista que trabalha com dengue, né? Espacialização na imagem do satélite com a dengue, para dar uma palestra né, numa linguagem simples, mas mostrando o detalhamento mais da pesquisa com o uso de imagens de satélite e informação da Secretaria de Saúde. E depois os alunos apresentaram, cada escola, com os seus grupos, apresentaram os resultados, né? E no final teve uma premiação para os melhores trabalhos, melhores redações. O material utilizado foi o Landsat, uma imagem também de alta resolução do Google, que toda escola e todo professor tem acesso fácil a essa informação, sem ter que trabalhar muito a imagem. Foi usado o Atlas Escolar do município, né, e mapa com a divisão administrativa dos bairros. Aqui é um exemplo de São José, onde os alunos puderam, através da imagem de satélite, diferenciar a categoria dos bairros. Classe alta, classe média e classe baixa, né, até pela estruturação da paisagem, né. Isso foi uma surpresa para muitos alunos, porque muitos nem sabiam que tinham tantos bairros e como se podia diferenciar as classes econômicas através da imagem de satélite. As atividades, os alunos tiveram aula sobre o que é sensoramento remoto, o que é uma imagem, sua formação, aprender a identificar na imagem as classes de uso e ocupação do solo e relacionar isso com os dados provenientes da Secretaria de Saúde, né? Então, o que deu para que eles perceberam no final do trabalho é as dimensões do risco, e o risco do contágio da dengue está muito além do espaço que ele convive, né? E o porquê da incidência em determinadas regiões. Das dificuldades que foram encontradas durante o desenvolvimento do projeto foi o baixo acesso ao blog, principalmente pela dificuldade de acesso na escola, e muitos alunos de escola pública não tinham acesso ao computador, né? Já não acontecia isso em escola particular. E também, no caso específico de São José, houve problema da dificuldade de obter os dados da dengue pela Secretaria Municipal de Saúde, por ser um ano de eleição, e o site da Secretaria está em manutenção, né? Eles estavam reformulando o site. Então, no caso, o aluno não teve acesso, foi o professor que foi à Secretaria conseguir essa informação. A ideia era deixar o aluno ter independência de
fazer totalmente o levantamento dos dados. Então, na espacialização dos casos de dengue, foram verificados em São José 250 casos, né, e que a ocorrência era percebida principalmente nas regiões mais carentes da cidade. No caso do Rio, já o número era muito superior, em quase 6.000 casos, né, e dos 10 bairros mais atingidos, 6 se localizavam na região próxima à escola. Né, e que eles verificaram que, devido à geografia do próprio Rio, né, não existe essa diferenciação como existia em São José, de separações de classe. Né. As classes sociais no Rio estavam bem misturadas dentro da imagem. Então, a dengue não afetava só o pessoal carente, e sim a comunidade como um todo. Né. Aí eles tentaram relacionar por que o caso da dengue estava tão proliferado lá no Rio de Janeiro. Aí eles conseguiram avaliar que isso aí provavelmente a umidade e a alta temperatura da cidade, né, propicia a proliferação do mosquito. Por isso que teria que ter muito mais prevenção de evitar, né, situações propícias à proliferação do mosquito. Né. Como resultado, a metodologia utilizada motivou, envolveu, aí a gente percebeu o quanto que envolveu mesmo e conscientizou os alunos sobre o risco. Né. Até os alunos do Rio de Janeiro, eles acabaram dormindo um dia lá no INPE, a gente montou toda uma estrutura para eles ficarem lá, foi um momento muito rico para nós que não convivemos com as crianças. Né. Mostrou que a dengue é um problema que extrapola o lugar onde vive, né, então não adianta você cuidar só do seu bairro, você tem que cuidar de toda uma conscientização de uma região grande e entender a necessidade, né, da ação conjunta do órgão de saúde e da população. Né. O órgão de saúde sozinho ele não consegue evitar esse problema. Um outro trabalho que eu vou falar rapidinho também era a reciclagem do lixo, foi desenvolvido em 2003. Até a professora que desenvolveu o projeto é a Sueli, que ela fez o curso, foi em 2003. Né? Foi no ano que ela fez, ela saiu do INPE em julho e levou a ideia de uso do sensoramento remoto e da exploração disso para trabalhar com a reciclagem do lixo. Um dos motivos até na época era que a escola estava com um problema de telhado, né? E não tinha verba para manutenção do colégio. Então, vamos resgatar um pouco a qualidade do lixo, o problema do aterro na cidade, o que é o lixo reciclável, a importância do lixo reciclável. E com esse lixo reciclável que vocês conseguirem, vendo a importância dele, eles conseguiram não só reformar a escola, como fazer várias melhorias para a escola. Né? E conscientizar não só os alunos da escola e suas famílias, mas também toda a comunidade da região próxima à escola. Foi um trabalho muito gratificante e ele chegou a ganhar prêmio na época como foi o segundo melhor trabalho de estudos de novas tecnologias no estado de São Paulo. Né? O uso de tecnologias novas dentro da escola. Então, a primeira coisa na metodologia que a Sueli utilizou foi a pesquisa das leis ambientais que regem a construção. Né? Então, ela foi vendo com os alunos, na realidade, foi os alunos que foram procurar. Quais as normas para você ter um aterro sanitário exigido pelo governo. Né? Aí os alunos, antes de ter o acesso à imagem, tiveram as noções básicas de interpretação de imagem. A Sueli, na escola dela, também não tinha computador, ela imprimiu em folha 4 na casa dela e levou para os alunos com papel vegetal em cima para fazer o mapeamento e identificação dos alvos que compõem a superfície. Né? Então, mostrando ali na figura de cima a pista do aeroporto, ela deu um zoom e trabalhou com essas imagens em sala de aula. Né? O resultado é que eles verificaram que existe, né, na legislação uma distância mínima das residências isoladas e um padrão, vocês